Olá, bom dia! Débora, Dani, Pati, muito bom aqui estar com vocês, a gente fazer essa troca para compartilhar com as pessoas que sempre ficam na dúvida, né? Como que funciona o processo de branding? Quem são as pessoas que estão por trás, que ajudam os profissionais a se desenvolverem, a se posicionarem, né, para potencializar e aumentar a percepção de valor das suas marcas pessoais. Então, para começar aqui, bom, eu vou me apresentar, sou Camila de Aguiar, estrategista também em marcas pessoais. Eu gostaria que cada uma se apresentasse também brevemente. Eu acho que a gente pode começar com a Dani. Dani, se apresente e fale um pouquinho de você. Oiê, eu sou a Dani, Daniele, mas podem chamar de Dani, né? Porque toda Daniela e Daniela acaba virando Dani. Sou Daniele Bazanella, eu sou uma comunicóloga, né? Formada aí há mais de 20 anos em publicidade e propaganda, trabalho com branding há mais de 10 anos. Branding é minha paixão, né? Tanto fazendo gestão de marcas de empresas, criando projetos estratégicos para as marcas de empresas. E com a Camila de Aguiar, eu estou aí há um tempinho fazendo a estratégia de marcas pessoais, que está sendo uma coisa super gostosa para mim. É algo que tem um propósito por trás, a gente consegue ajudar as pessoas. Então, em cada atendimento, a gente sai assim com uma sensação muito boa de que legal, estou fazendo a diferença, né? Então, o branding pessoal foi algo que é um pouco mais recente na minha vida, né? Tem aí 1 ano e meio, mais ou menos, mas que me conquistou bastante e tem sido um ótimo meio aí para eu colocar o branding em prática. Ótimo, obrigada, Dani. De fato, assim, eu digo que o processo de branding ele é gratificante para nós como pessoas, né? A gente vai falar um pouquinho disso aqui também, essa nossa experiência, né, de fazer essa troca aí com bons profissionais de mercado. Débora, você gostaria de se apresentar para gente? Quem que é a Débora? Olá, então eu sou a Débora. Eu sempre trabalhei em área de marketing de grandes empresas, né? Mais de 20 anos. Na verdade, em 2 empresas, eu fiquei bastante tempo nessas 2 empresas, e há 5 anos eu resolvi fazer uma mudança, né? Fisicamente, né? E também profissional. Eu mudei de cidade e passei a trabalhar então em consultorias de branding, de experiência do cliente, de pesquisa. Então foi muito bacana porque depois de ter passado tanto tempo, né, em 2 empresas, eu comecei a conseguir ver outras realidades e trabalhar com muitos clientes, né? Então ampliar esse leque foi muito bacana. E aí nesse trabalho como consultora para empresas apareceu então a Camila de Aguiar, né? E que começou com uma curiosidade de entender um pouco o que é o branding pessoal e como que isso funcionava. Então, a partir de então, esse trabalho tem sido maravilhoso porque posso ajudar, como a Dani falou, ajudar bastante a vida, o trabalho e nos objetivos das pessoas. Pati, me conta agora um pouquinho sobre você. Quem que é a Pati? É assim que a gente chama a Pati aqui entre nós. Pati, você gosta de ser chamada de Pati, de Patrícia? Me conta um pouquinho. Oi, olá, todo mundo. Eu prefiro 1000 vezes Paty, acho mais próximo, fico mais à vontade. Eu gosto de falar que minha trajetória profissional ela é muito baseada em 3 pilares, que é marketing, branding e projetos. Já trabalhei com grandes marcas como Nike, Bradesco, Santander, Siemens, Procter Gamble e outras. E eu sou completamente apaixonada por branding. Gosto muito de trabalhar com estratégia, com geração de ideias e, como a Dani falou, né, repetindo aqui um pouquinho, entender, né, as pessoas e ajudar as pessoas, transformar a vida das pessoas, né? Hoje o mercado de trabalho ele está muito diferente, né, de 10, 15 anos atrás, até a época que a gente se formou. Então, como que as pessoas se atualizam, se movimentam no mercado de trabalho para crescer profissionalmente. Estou bastante contente de estar aqui com a Camila de Aguiar e com as meninas também, com a Débora e com a Dani. Um prazer falar com vocês. Obrigada, Pati. Bom, vocês puderam ver o quanto a Camila de Aguiar acabou crescendo. A Camila de Aguiar, na verdade, se tornou uma empresa. É o meu nome, mas hoje a gente já nem considera mais, assim, como eu, como pessoa física, né? Tanto que nós temos
a Débora, a Dani, a Paty, que trabalham como estrategistas de marcas pessoais, então elas atendem também os nossos clientes, pessoas que querem potencializar as suas marcas. Então, tá aqui o nosso hall de estrategistas. Eu estou muito feliz com cada uma de vocês, com o nosso trabalho. E falando em trabalho de branding, eu quero que cada uma fale um pouquinho sobre qual o seu olhar sobre o branding pessoal. Né, diante de todos esses atendimentos que vocês já fizeram com os nossos clientes, ou melhor, uma série de clientes, e fizeram a diferença na vida deles, né, que eu vejo até no meu olhar, compartilhando aqui, o branding ele é uma forma de tomar consciência sobre a sua marca pessoal, entender quais são as suas forças, suas fraquezas, de fato, qual é o tipo de comunicação que você deve ter com o mercado, né, com os seus clientes, e para de fato a gente obter, né, o cliente obter uma comunicação muito mais assertiva. Mas eu digo que é uma troca muito importante, assim, não só a gente transmitir essas informações, né, nossas ferramentas do branding pessoal, mas sim toda a riqueza que o cliente também traz para nós, né, como pessoas. Ok, vou passar para vocês. Quem gostaria de começar a falar sobre o olhar de branding? Qual é a percepção de vocês em Eu posso relação falar. ao processo, a importância do processo com o olhar de vocês? Olha, eu vou começar falando que, na verdade, apesar de ser uma pessoa que trabalhava mais de 20 anos com branding, mas sempre voltado ao branding corporativo, empresarial, né? Por ignorância, né? Não saber muito bem, eu imaginava que tinha talvez uma ideia de estar mais ligada à questão de imagem pessoal, de estilo, ou talvez um pouco para quem queria ser influenciador. E percebi que eu estava completamente enganada, né? Que assim como o bom marketing, o bom branding numa empresa, né? Ele trabalha em cima do que é verdadeiro, né? Do que existe. E aí eu fui entendendo que a gente estava, na verdade, ajudando as pessoas a descobrir, né, o seu propósito, a descobrir dentro dos seus talentos, dentro do que elas têm de melhor, do que elas podem entregar e do que elas podem ajudar, os problemas que elas podem resolver, né, das outras pessoas, das empresas. Eu percebi que era um trabalho muito sério e que é muito necessário, porque cada vez mais, complementando o que a Paty estava falando, nós não somos, não nos identificamos mais como, eu sou a funcionária, né, de tal empresa, eu sou a gerente de tal lugar, eu sou a dona da empresa tal. Nós também temos o nosso posicionamento e a nossa promessa como profissionais, né, que é a nossa promessa de marca. Então, por isso, cada vez mais é importante, por isso que a gente tem também percebido o efeito, né, o quanto isso faz com que as pessoas consigam, seja uma promoção, consigam ter mais trabalhos, terem mais clientes, enfim, consigam se posicionar melhor no mercado. O branding ainda ele está sendo difundido, né? Ainda por mais que para a gente é uma coisa já, nossa, básica, digamos assim, o mercado ainda precisa conhecer muito. Eu acho que tem muito potencial ainda das pessoas. Uau, eu preciso dessa ferramenta na minha vida, sabe? Então, quanto mais a gente divulgar e falar, mais a gente consegue trazer esse interesse aqui para o processo. Então, o que eu penso sobre o brand pessoal, ele tem uma correlação muito grande com o que a gente faz com o brand para empresas, né? Obviamente, num nível diferente de abrangência, porque quando a gente fala de uma empresa, você vai ter muito mais stakeholders, muito mais pessoas envolvidas, né? E um alinhamento das expectativas de um grupo e não de uma única pessoa. Mas as metodologias são muito parecidas e elas dão resultados tão bons quanto. Então, enquanto o branding de uma empresa, você tem ali o resultado de uma marca mais alinhada, que sabe para onde ir, que conhece a sua potência, no branding pessoal, você tem o mesmo, só que com um acréscimo de uma elevação da autoestima. Pelo menos é o que eu percebo em todos os atendimentos que a gente acaba fazendo, que as pessoas, elas não se autovalorizam, elas não enxergam tudo que elas são e toda a potência que elas têm.
E ao fazer esse processo na metodologia da Camila de Aguiar, que a gente passa ali pelo momento do autoconhecimento, em que eu reconheço aquilo que realmente é bom em mim e que as pessoas já veem que é bom em mim, né? Coisas que às vezes numa autocrítica você fica olhando e falando, não, eu não sou boa nisso, não, fulano é melhor que eu naquilo. E você acaba criando uma visão que não é a real. Então tem um momento, né, no nosso processo que está lá, como eu me vejo, como os outros me veem, como eu penso que as pessoas me veem, e nenhum desses é como você é, né? Porque você está ali no meio. E aí o branding ele vai tentar descobrir quem que é essa essência, quem que é esse meio, qual que é o meu verdadeiro DNA, né? E isso traz uma potência, um empoderamento para as pessoas que participam do processo que é inacreditável, né? As pessoas elas começam às vezes até romper barreiras psicológicas de um bloqueio que elas têm, uma timidez que elas têm para se apresentar, para se impor em uma determinada situação. Elas passam a querer ser alguém que elas acham que elas deveriam e passam a ser quem elas eram, quem elas são, assumindo as suas qualidades, assumindo que você tem defeitos, que alguns você precisa trabalhar e que outros, ok, vão estar lá, que as pessoas têm que simplesmente lidar, não é? Afinal, somos humanos, né? A gente se relaciona com humanos e para isso a gente tem que ter aí um pouco de empatia. Então eu acho isso, que o branding pessoal, ele traz uma elevação da autoestima, que a gente acaba não vendo isso no branding empresarial, e se torna uma ferramenta poderosa na mão de quem quer depois assumir a sua narrativa, né, a sua jornada de imagem perante os outros. O que eu vejo muito é que o branding ele dá direção, né? Tanto que eu tenho aquela frase, a direção é mais importante que a velocidade, porque às vezes as pessoas querem velocidade, mas essa marca ela acaba não sendo tão sustentável. Então eu acredito muito que o processo de branding ele traz sustentabilidade para as marcas pessoais. A gente não inventa, né, uma marca, né, que a marca é a essência da pessoa, né, que esse processo de autoconhecimento ela se identifica e com base naquilo que ela vai montar a estratégia dela, né, aonde que ela quer chegar, mas ela se reconhece primeiro, essa primeira etapa de reconhecimento é muito importante. Eu gosto muito dessa coisa da tomada de consciência, até eu coloquei um destaque, como a gente tem no processo um papel de facilitadora, né, que a Camila fala muito e acho que a Dani falou, né, e que é muito legal ver como as fichas vão caindo ao longo do processo, né. Bom, o meu olhar sobre o branding pessoal é realmente das pessoas se olharem, se conhecerem, entenderem os seus pontos fortes, né, seus pontos a melhorar, como a Dani falou, né, essa tomada de consciência, e a gente tem várias ferramentas para isso, né, tem uma análise 360, tem um teste, a gente tem várias ferramentas para chegar nesse, né, como eu sou, como os outros me veem, como eu me vejo, como eu acho que os outros me veem, como a Dani comentou. E aí tem toda essa parte de autoconhecimento que é muito forte, que é muito importante, para a partir daí se desenvolver uma estratégia de quais pontos, né, vão se potencializar e como que a pessoa vai ser conhecida e reconhecida no mercado de trabalho. E é importante a gente falar, assim, para complementar, que a gente não vai inventar uma marca pessoal, né? A marca pessoal que vai ser estrategicamente desenvolvida, ela é a essência da pessoa. A gente tem até uma etapa que a gente vai a fundo no propósito, para encontrar o propósito da pessoa. Então, assim, com base em quem ela é e aonde que ela quer chegar, a gente sempre vai montar essa estratégia com diversas ferramentas, diversos exercícios. A aula é sempre, nossos encontros são super gostosos, de comunicação e de atividades também nos encontros. Então, o meu olhar do branding pessoal é isso, a gente identificar quais são os pontos fortes, como que a gente vai trabalhar eles estrategicamente para a pessoa chegar e atingir os seus objetivos profissionais, sem inventar quem não se é. Eu quero fazer um complemento no que a Paty falou. Tem uma história, uma metáfora, na verdade, para falar, e eu uso essa metáfora muito no primeiro encontro com os nossos clientes, que tem a ver com o que a Paty falou da questão da essência, né? A gente não inventa nada. Então dizem que alguém chegou para Michelangelo, enquanto ele estava ali na frente de um grande pedaço de mármore, e perguntaram para Michelangelo,
mas como que você vai tirar, como que você vai esculpir, né, Davi de uma pedra desse tamanho? E Michelangelo falou assim, não, Davi está aí dentro, eu só vou tirar o excesso. Então, o Sensacional. branding é isso, né? A essência da pessoa está lá, mas às vezes ela tem tanta informação, tanta coisa que ela pensa em torno dela, né? Tantas coisas que ela se cobra e ela não vê essa essência linda, né? Essa escultura que é a essência dela que está lá dentro. E ali no nosso processo na metodologia é isso, né? A gente vai seguindo passo a passo, encontro a encontro, tirando aquilo que, ó, isso aqui não é, isso aqui não é, e chegando ali numa organização, né, da narrativa da pessoa. Maravilha, adorei a metáfora, Eu também Dani. gostei, vou usar. Então eu vou questionar que vocês já atenderam algumas pessoas, como foi o processo e como você acredita que impactou na vida delas? Podem trazer algum caso? Então, de repente, para a gente falar de algum caso, alguma situação que a gente atendeu. Bom, eu acho que o grande primeiro impacto dentro da nossa metodologia é já na etapa de autoconhecimento, que é bem no comecinho do processo. Então, a gente tem alguns exercícios de 360, quando as pessoas, ela se autoavalia e as pessoas, né, a rede dela também avalia ela. E aí, quando ela recebe esse feedback, ela já tem um primeiro impacto de percepções, né, como eu me vejo e como os outros me veem. E aí a gente faz uma análise, uma intersecção dentro disso. Esse eu acho que é o grande primeiro impacto e que a partir daí a gente já começa a identificar algumas mudanças, né? Algumas direções a seguir, pensando na estratégia e nos objetivos lá na frente, né? Os objetivos profissionais e de posicionamento de marca. Alguns exemplos, por exemplo, eu tenho uma assessorada que ela trabalha com departamento de compras e ela não tinha ideia que ela tinha um ótimo relacionamento em negociação. Isso Falhou, apareceu de diversas formas, assim. Apareceu, sei lá, praticamente todo mundo que respondeu. Ela teve um alto volume de respostas também, o que já mostra que ela tem um bom relacionamento. E aí foram pontos, né? São perguntas abertas, foram pontos que apareceram. Relacionamento, negociação, apareceram muito forte essas palavras, e ela não tinha se visto assim. Então, olha que bacana, e isso está muito dentro da estratégia dos objetivos que ela queria. Então, essa maneira de que a gente se vê e que às vezes a gente não tem ideia, né, do impacto que a gente também gera na vida das outras pessoas e no nosso próprio trabalho, né, o nosso próprio posicionamento. E depois dessa etapa de autoconhecimento, eu acho que um próximo grande impacto no posicionamento, na estratégia de branding, é o olhar para a concorrência e o olhar para o público-alvo. Acho que as pessoas não fazem muito isso, né? Quando tu se vê como marca pessoal, tu não necessariamente tu imagina que tu teria uma concorrência ou que tu teria referências profissionais, que a gente também trabalha muito com referências profissionais. Então, tu olhar para a concorrência, quem faz a mesma coisa que eu? Como que ele faz? Né? Qual é o público dele? E também pensar no meu público. Qual é o meu público? Com quem que eu tenho que falar para atingir, para impactar essas pessoas e como que eu tenho que falar para alcançar meus objetivos? Quem que eu tenho que influenciar para alcançar meu objetivo profissional lá na frente? Então, acho que esses são os grandes impactos. A nossa metodologia, a gente vai construindo junto com o assessorado, né, a marca dele ao longo dos encontros, e a gente vai estrategicamente já direcionando e a gente já vai percebendo esses resultados ao longo do processo. Né? O resultado maior vai ser lá no final, com certeza, mas ao longo do processo a gente também já vê esses avanços, o que é muito bacana, a gente acompanha essa evolução ao longo dos encontros. E complementando o que a Paty colocou, eu percebo que um ponto de dúvida de muitas pessoas é assim, mas eu vou começar o processo e eu estou pensando em mudar de trabalho, ou eu estou querendo empreender, eu não sei se eu começo isso agora, será que eu vou jogar fora tudo que eu construí? E não, na verdade é bem importante fazer, mesmo que você esteja pensando ou próximo de um momento de mudança, porque a sua marca pessoal, a sua estratégia pessoal, ela não varia conforme o ambiente que você está, né? Ele é perene, é você. Inclusive, tive muitos e muitos assessorados que aconteceu isso, que durante o processo eles estavam se colocando, indo trabalhar como profissional
autônomo ou empreendendo, e aí recebeu uma proposta, acabou indo para uma empresa, ou estava numa empresa e acabou saindo, e na verdade o processo ajudou eles nisso, né? Então, também com essa tomada maior de consciência, com esse autoconhecimento, e depois até para conseguir se posicionar e ir em busca do que realmente acreditam, né? E então, assim, nada desse trabalho deixa de ser aproveitado, pelo contrário, tudo começa a fazer muito mais sentido e reforçar. Então, alguns casos que eu atendi, eles, inclusive, me surpreenderam pelo resultado que a gente alcançou, né? É muito legal você ver que quando vem aquele insight para a pessoa, quando, né, parafraseando uma coisa que a geração mais nova não vai entender, mas quando cai a ficha da pessoa, as coisas começam a mudar, né? Então, um dos meus assessorados, ele era uma pessoa que ele queria um cargo de liderança, ele estava batalhando por aquilo, tinha chegado muito próximo de conseguir o que ele queria e não foi. E aí eu lembro que na primeira conversa que a gente teve, assim, esse processo, você vai conseguir fazer com que eu suba de cargo, né? E ele me colocou na parede ali, logo no primeiro encontro. E eu falei assim, bem, eu não vou conseguir isso, na verdade, a gente vai adequar toda a sua estratégia para que você esteja na hora certa, no lugar certo, quando a oportunidade aparecer, né? Mas vai depender muito de você. E foi interessante que depois que veio a pesquisa, como que ele era visto pelas pessoas, quando a gente foi conversando sobre tudo o que ia acontecendo com ele, a gente foi vendo que ele tinha ali um bloqueio de comunicação com as pessoas. Então, ele era um baita de um profissional, mas ele não sabia se vender dentro da empresa como esse baita profissional. E o mais interessante foi que durante o nosso processo, ele foi convidado não necessariamente para subir de cargo, mas para assumir um projeto como sendo o gestor desse projeto durante a nossa consultoria. Porque e uma coisa que é muito interessante falar, a nossa consultoria ela não vai dar resultado só lá no final. Ela já começa a dar resultado a partir do primeiro encontro. Que você vai tomando consciência das coisas que estão acontecendo e já vai mudando essas atitudes. Então, foi o que aconteceu com esse assessorado. Ele foi tomando consciência do que ele precisava melhorar na comunicação dele. Ele, às vezes, trazia cases para os nossos encontros, do tipo, aconteceu tal situação, eu me coloquei dessa forma e consegui esse resultado. E a gente foi colhendo esses frutos e ele colheu o que ele mais queria, que era ali uma visibilidade maior para a empresa. Então, assim, preciso até conversar com ele para saber se ele já está alcançando aí a questão da promoção que ele tanto queria, mas ele saiu da consultoria super feliz porque pelo menos essa movimentação, essa visibilidade na corporação que ele estava, ele conseguiu. E um outro caso também, que está até na live que eu fiz com o pessoal da Cartesian, foi de uma assessorada que falou assim, olha, ela tinha um bloqueio, uma timidez para conseguir fazer novos relacionamentos. E ela mesma deu esse depoimento na live, falando que depois que o nosso encontro acabou, ela teve vários eventos da empresa em que ela participou, e em todos eles ela conseguiu fazer conexões, ela conseguiu se mostrar. Então ela deixou uma imagem de que ela é séria, ela é tímida, coisa que ela não era, ela na verdade ela só tinha uma insegurança em relação a se colocar perante pessoas que ela não conhecia e passou a ser vista como a profissional que ela quer. Então isso foi até um depoimento que ela mesma deu. Então é muito legal ver isso, né? E ver o quanto a gente faz diferença na vida das pessoas. Então esse tipo de depoimento, para mim, ele aquece o meu coração. Né, que a gente fala assim, poxa, às vezes você faz o branding para uma empresa e você consegue colher os frutos e ver que aquela empresa está usando a marca, mas é uma coisa longa, distante, né, mais impessoal. E no branding pessoal é visceral mesmo. Então a gente consegue ver, né, no olho do assessorado ali quando você entrega aquele brand book, que é um momento do uau da nossa consultoria, em que ela fala, nossa, olha só quem eu sou, olha a minha essência aqui toda organizada numa metodologia, olha que ferramenta bacana que eu tenho em mãos. Então, assim, e nesse momento em que eles nos agradecem, né, por tudo que foi feito, a gente cria relações, assim, próximas com eles, às vezes parecem filhinhos que a gente colocou no mundo e a gente fica ali na torcida, né? Tipo, que legal, ele fez um post, a gente vai acompanhando nas redes sociais e falando, nossa, que demais, olha, tá crescendo, olha, conseguiu a promoção.
e isso eu acho que tem muito a ver com o meu propósito de vida, no propósito da Daniele, que é fazer a diferença no mundo, né? Então eu vejo que eu estou fazendo a diferença na vida daquela pessoa, e aquela pessoa sendo diferente, ela impacta outras pessoas, e a gente começa aí uma corrente do bem. Então, ser uma estrategista de brand pessoal tem essa alegria para mim. Trabalhar como estrategista de branding pessoal também tem um grande impacto nas nossas vidas, né? E aí, dando meu depoimento na minha experiência, brilha muito os meus olhos, né? Tem muito do meu propósito também de ajudar as pessoas a se transformarem, a se reinventarem nos dias de hoje, né? Que o mercado de trabalho muda tanto, é tão transformador, né? Assim, agora começou, né? Não sei de quanto todo mundo está ligado, mas tem aquele ChatGPT, que é inteligência artificial, né? Que está todo mundo assustado, vão tirar os empregos das pessoas, não vão tirar. Então, assim, hoje em dia a gente tem que estar sempre se reinventando profissionalmente, né? As carreiras, elas mudam muito, então os meios, né? As pessoas, a gente fala que as pessoas querem ser marcas e as empresas, né, as marcas das empresas querem ser pessoas. Então querem humanizar, tem essa troca e a gente precisa trabalhar a marca pessoal, né, a nossa marca pessoal. Então, como estrategista, poder ajudar as pessoas a se transformarem, a crescerem profissionalmente é muito gratificante, assim, eu fico realmente realizada, brilha meus olhos, né, acho que encontrei o meu propósito de poder ajudar as pessoas. Bom, ao final do processo, então, a gente tem uma entrega bem significativa, né, que é o nosso momento final uau, em que a gente reúne tudo que a gente conversou e construiu em conjunto, então isso é muito bacana, a gente constrói tudo em conjunto com o assessorado, e a gente documenta isso num brand book, então não se perde, né, não fica só nas conversas, a gente tem um documento em que a pessoa pode voltar, e quando a gente olha tudo, a gente fica impressionado com o quanto foi produzido de conteúdo, né, sempre. Todas as vezes eu fico impressionada, assim, nossa, e com as pessoas também acontece isso, né? Eu falei isso, realmente, nossa, que legal. Claro que a gente coloca o nosso olhar em cima do que foi produzido, então a gente dá uma aprimorada, enfim, traz algumas coisas que complementam. E nessa entrega final, às vezes acontece, né, de a gente perceber, dar um segmento, né, algumas necessidades que foram levantadas durante o processo, como, por exemplo, durante o assessoramento, o assessorado decidiu empreender, abrir sua consultoria, então ali no final a gente faz um complemento, como que pode seguir nessa empreitada, né, o que pode buscar, outras ferramentas, outras formações e complementos, a gente às vezes dá uma complementada nisso. Meninas, agradeço demais a participação de vocês aqui na nossa live. Eu acredito muito que a gente conseguiu transmitir como que funciona o processo de branding, o quão rico ele é e como pode impactar a vida dos profissionais no mercado. Independente do momento que ele está, ele vai conseguir ter uma nova consciência da sua marca pessoal e eu vejo assim que é o mais importante, ter uma nova direção, ter clareza de direção. Isso é um dos pontos mais importantes que a gente tem aqui do nosso processo de branding pessoal. Então, pessoal, contem conosco nas suas jornadas pessoais e profissionais. Estamos aqui à disposição e qualquer dúvida, entre em contato conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.